Porque é bem fácil. A senhora falou que a pessoa pode viver sem. Ok, mas na hora do vamos ver, aí a gente vai ver onde é que o cancão canta, né, minha irmã? Então, assim, é até possível, mesmo que seja uma pequena, né, um pequeno percentual, de você escapar de 2 bombas atômicas. Agora, jamais você escapará do juízo final sem Cristo. Então, a obra de Cristo, ela é absolutamente ímpar quando se trata da salvação para a humanidade. Pastor, falar humanidade, o senhor não traz um pouquinho de ideia de universalismo? Não, porque a palavra de Deus nos mostra que essa obra, ela é sim suficiente para toda a humanidade. Porém, ela é eficaz para aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Cristo, ele morreu para quebrar a barreira do judaísmo e dos gentios, tanto que ele veio para salvar tanto a judeus como a gentios. Você jamais será salvo porque você é judeu, e nem também deixará de ser salvo porque você é gentil. A salvação não se dá por nacionalidade, a salvação não se dá por genealogia familiar, a salvação não se dá pela sua condição financeira ou cargo que você ocupa. A salvação só é por o nome e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Atos, capítulo 4, verso 10 a 12, salvo engano. Não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Cristo Jesus. Então, dando essa introdução sobre a vida de Tsutomu Yamaguchi, né, que escapou das 2 bombas de Hiroshima e de Nagasaki, a gente vai trabalhar agora um pouco sobre a obra salvífica de Cristo. Porém, ela teve seus passos, né? Ela teve a encarnação de Cristo, teve o cumprimento ministerial de Cristo, teve muito pouco que nós sabemos sobre a sua infância e a sua adolescência, mas tem aquela parte mais notória, que é a parte ministerial de Cristo, que se dá, pelos historiadores assim contados, dos seus 30 aos seus 33 anos, que ali é onde a gente já vai ver ele assim de modo muito massivo, né? Ele vem, se apresenta a João para o batismo. O batismo de Cristo não é o batismo de João, o batismo de João é simbólico, o batismo de Cristo é salvífico, é aquele batismo que ele diz lá em João capítulo 3 a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não verá o reino do céu. Então a gente sabe e podemos comprovar biblicamente que apenas o símbolo, o batismo, mesmo sendo um mandamento bíblico, ele não salva. Ele não salva. Todavia, se eu sou um salvo, eu tenho a honra, o prazer e a vontade de, diante dos homens, confessar quem é o meu Senhor. E assim sendo, eu recebo o símbolo da aliança, certo? A obra de Cristo, ela abrange a encarnação, o sacrifício vicário, que a gente já vai entendendo que o sacrifício vicário é o sacrifício substitutivo. É onde Cristo se dá para pagar as nossas dívidas. Apenas por esse ato vicário, único e suficiente em Cristo, é que você e eu temos de fato a nossa união ou a nossa vida com Deus restaurada. Vicária, e onde ele cumpriu? Na cruz, através da sua ressurreição corporal. No estudo da pessoa de Cristo, nós estudamos as 2 naturezas dele, não foi? A união hipostática, lembra daquela doutrina que fala de Cristo ser Deus e de Cristo ser homem, que a gente não pode na obra de Cristo anular nenhuma das suas 2 naturezas. Se você anula uma das 2 naturezas, você fragmenta e você invalida a obra cabal de Cristo, não é? Fundamentando-se teologicamente, né, no estilo de adoração, como plano eterno de Deus. Ela cumpre as profecias veterotestamentárias, ou seja, o que o Antigo Testamento falava, Cristo cumpriu. As promessas que eram feitas no Antigo Testamento, elas são cumpridas em Cristo. O presbítero Alex gosta muito de falar
dos sacrifícios do Antigo Testamento, né? Que eles eram tipos de Cristo, que eles eram setas que apontavam para Cristo. Por exemplo, quando o Senhor instituiu a questão de expiações tipificadas, ele fez isso lá no Êxodo, lembra? Na 10ª praga, que ele pediu que matasse um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade. Esse tinha que ser perfeito. Perfeito como? De modo tipificado. Ele não podia ter a orelha murcha, ter o pé manco, era nesse aspecto. E tinha que ser de 1 ano. Ele era sacrificado e o sangue deveria ser tomado, não é tomado o bebê, era pegar esse sangue e você encharcava um tipo de lã e você ia marcar os umbrais das portas e das janelas. Quando o anjo do Senhor viesse para tomar todo o primogênito de toda a casa que tivesse a marca do sangue, essa criança não seria tomada. Por quê? Aquilo tipificava a nossa substituição em Cristo Jesus. Aquele que justifica, aquele que toma o lugar da nossa dívida, ele paga, não é? Aqui, como plano eterno de Deus, ela cumpre as profecias veterotestamentárias, executa a redenção da humanidade e projeta implicações soteriológicas e escatológicas universais. Por exemplo, quando a gente diz assim, presbítero Diego, você foi salvo ou você é salvo? O que faz você perder a sua salvação? Nada. Nada. Porque justamente essa doutrina das coisas futuras é o Deus que iniciou a obra em nós que garante a conclusão dela. Não são as nossas habilidades, não são as nossas bondades, ou como nós somos bonzinhos. Paulo diz que a sua bondade, ela, se for para tentar ganhar ou conquistar isso, ela é trapo de imundície. Minha esposa até veio para o culto, voltou daí, voltou bem assim, para casa, porque não tinha condições. A bolsa ali é aqueles materiais exclusivos de mulher, mas não deu tempo não, volta. E assim, meus irmãos, a primeira parte que nós vamos tratar hoje sobre a obra de Cristo é sobre a execução e o cumprimento. Aonde é que nós vamos ver os indicativos de que essa obra iria ser feita? Lá atrás. O cumprimento profético. Falaram sobre Cristo lá atrás. Aonde foi que falaram de Cristo inicialmente? Falei esses dias durante uma pregação. Em Gênesis capítulo 3, lembra? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali você tem o Redentor da humanidade. Ali você tem aquele que justificaria a muitos. Então, é um dos primeiros textos, mesmo que não é tão fácil você pegar em Gênesis 3,15, o versículo que fala do broto evangelho e dizer assim, extrair, estou vendo Cristo aqui. Não é fácil. Mas, você tem outros textos, e eu quero a ajuda de vocês. 2 textos que estão no livro do profeta Isaías. Isaías 7,14 e o texto de Isaías, capítulo de número 53. Sete 14. O que quer dizer? Deus conosco. Aí João interpreta isso aí dizendo como? O verbo se fez carne e está entre nós. Em Isaías capítulo 53, por favor, abram aí. Vai falar sobre quando ele levou sobre nossas dores, eu não sei se é o verso 5. Leia aí, por favor, do verso 5, eu acredito. Mas ele foi traspassado pelas nossas Perfeito. Perfeito. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas
Leia o restante do outro verso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosquiadores. Não abriu a boca. Beleza? Então, Isaías, no capítulo 53, no capítulo 7, são textos muito em cima, muito fácil, muito notório para você dizer assim, não, aqui está falando dele. E nos Salmos, o próprio Davi vai falar sobre o nosso Senhor Jesus, que não veria corrupção, ou seja, nele não teria pecado. Então o Antigo Testamento, ele era o predizente da obra de Cristo. No cumprimento profético, Cristo, ele atende cabalmente às profecias do Antigo Testamento sobre as profecias messiânicas, que quer dizer sobre o Messias, sofrendo como o Cordeiro de Deus. A obra de Cristo, ela é conclusa, cumprida, cabal pelo próprio Cristo, porém ela era anunciada por Deus, por seus santos profetas que prediziam a vinda desse Cristo. Mas por que ele predizia? Para alimentar com a mesma esperança que você... Eu ouvi a oração de Diego, achei muito interessante. Ele disse assim: Pai, mesmo que as nossas orações tenham sido feitas de acordo com o que a palavra diz, faça-se conforme tua vontade. Perfeito, sabe por quê? Porque, mesmo estando alinhado com o preceito bíblico, talvez não seja o momento. E Deus, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Não é Ele fazendo o que eu quero, mas é eu fazendo o que Ele quer em mim. Por isso que eu disse que não mais oro, Pai, coloco diante do Senhor as minhas orações, os meus pedidos, os meus desejos, mas que a sua vontade seja cumprida em mim, porque Tu tens a boa, perfeita e agradável vontade. Ponto. Pois Cristo é o cumprimento cabal das profecias do Antigo Testamento. Dentro da execução e do cumprimento, nós temos também a obediência ativa e passiva. Vida sem pecado, em perfeita submissão à lei ativa. Cristo ele vem como o pilar. Qual é a diferença de um pilar para uma coluna? Nenhuma. E a função de um pilar, que é o termo usado aqui, é ser a base de sustentação para o que vai ser edificado sobre. E não havia como você colocar nenhum tipo de fundamento para resgatar a humanidade sem ser Cristo. Quando eu estudava essa lição, eu fui estudar sobre a pedra angular, pedra fundamental. Eu já tinha estudado outras coisas, mas eu vi uma analogia muito interessante, que é quando os pedreiros da época, que não tinham assim argamassa, cimento, essas coisas, que eles faziam com pedras de encaixe. Então eles vinham, eles colocavam um arco artificial e vinham colocando as pedras se encaixando, e quando eles chegavam na parte final, eles pegavam uma pedra que se encaixava perfeitamente naquela parte. Depois que eles a colocavam, eles tiravam aquela base que ficava de sustentação e o arco não caía mais. Sabe por quê? Porque aquela pedra, ela dava estabilidade a toda a estrutura. Seja no passado, no presente ou no futuro, não há solidez no cristianismo sem Cristo. Ele é a coluna, Ele é a pedra angular, Ele é o que sustenta, como a própria palavra diz, rocha sobre os nossos pés. Aqui eu vi alguém falando sobre, não lembro, sim, sobre não sermos levados por circunstância. Foi pedido isso. É verdade, meus irmãos. A nossa fé nos conduz a ver lá na frente, mas não é ver o que me satisfaz lá na frente, é ver
de modo cabal, o que me traz confiança para perdurar em meio às adversidades do hoje. Na obediência ativa, nós vamos ver a submissão dele à lei. Como foi que Cristo fez com a lei? O que foi que ele fez com ela? Cumpriu de A a Z, mas não a revogou. Ele cumpriu porque nós não tínhamos a menor condição de cumpri-la. Então a obra de Cristo, ela foi ativa no cumprimento da lei, mas você não está acima dessa lei, porém você não será assistido por Deus por ela. E ele também se entregou voluntariamente ao sofrimento, até a morte passiva. Lembra de Isaías 53? Quando diz que ele foi como ovelha muda, caladinha, não ouve como ele falar, ouvia, ele podia falar, mas ele estava ali consciente de tudo que ele passaria. E ele veio para cumprir essa vontade de modo espontâneo. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Esse mandato recebi do meu Pai. E ele disse que veio fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque o Pai envia, o Filho cumpre e o Espírito Santo aplica em nossas vidas. Mas qual é o ponto alto do ministério de Cristo aqui? Já falamos de tudo. Já falamos do seu nascimento, já falamos do cumprimento e obediência total. É a sua ressurreição e ascensão. Como é que você pode falar para alguém que o sacrifício de Cristo é diferente dos outros sacrifícios que foram oferecidos? Como é que você pode, de maneira assim certeira, falar para alguém que o de Cristo sim foi cabal e os demais não foram? Que hoje você não pode mais fazer nenhum sacrifício redentivo porque não há mais razão para isso. Como é que você poderia fazer isso? Com uma palavra. Com uma palavra. Qual é a palavra, minha irmã? Ele o quê? Ponto. Simples assim. A prova de que o sacrifício de Cristo foi cabal e absoluto é porque ele ressuscitou. O bode Azazel não ressuscitou. Nenhum dos sacrifícios tipificados ressuscitou. Nenhum deles era de fato perfeito aos olhos de Deus. Era aos olhos do homem. Então, o ponto alto, o selo, a origem mais evidente é a aprovação divina, a eficácia e a expiação de Cristo. E isso, meus irmãos, falando assim em palavras, se não adentrar no coração e na mente de vocês e não fizer sentido como aquilo que me sustenta, vocês devem rever o cristianismo que vocês têm aprendido. Não vai fazer muita diferença. Se não for esse cristianismo aqui que nos coloca em uma expiação eficaz em Cristo, como sendo a obra absoluta, a gente vai viver, sabe como? Hoje eu ouvi um pastor, ele disse assim: hoje tem crente evangelizando crente, crente ensinando crente. Entenda-se, a gente tem culto de doutrina, estudo, não é isso. É porque tipo assim, a irmã ensaiou uma música e por razões de força N não foi possível. Aí às vezes há uma sensibilidade tão grande que a irmã tem até vontade de sair da igreja. Aí as irmãs, vamos ter que visitar a irmã fulana, que a irmã não pôde louvar, coisa do tipo. Numa situação dessa eu acho uma arte tão carnal que ela nunca soube, nem sei se saberá o que é de fato servir a Deus. Eu não sirvo a Deus nas minhas habilidades, eu sirvo a Deus com todo o meu coração. Eu não sou movido por circunstâncias, mas eu renuncio às minhas vontades para viver o Cristo em mim. A obra de Cristo, ela é manifesta em você quando você entende isso. Qual é a dificuldade que o reverendo Adriano tem em lavar um banheiro, o dessa igreja, por exemplo? Qual é a dificuldade que vocês acham? Nenhuma, nunca teve e nem terá, porque um título não muda o coração de um servo, jamais muda, mas o que muda o coração de um homem é a obra desse Cristo. Muda colocando você num coração de servo, que é a maior patente, né? Dentro do exército de Cristo, são duas:
A dele como general, como o chefe maior, e nós como seus servos. Então, dentro dessa execução e cumprimento da obra, nós temos como ponto final a ressurreição e a ascensão de Cristo. O texto bíblico vai dizer que ele foi assunto aos céus e que muitos viram. Mas tem uma coisa ainda mais implicante para nós, claro que para todos aqueles que partiram nele, que é o seu retorno. Nós já falamos aqui sobre as figuras, né? Na obra de Cristo, ele manifesta-se como o Cordeiro, né? Por exemplo, quando você vai no Antigo Testamento, Deus fala com um homem chamado Abraão e diz a Abraão que deveria subir para oferecer sacrifício a Deus, né? Abraão leva quem? Isaque. E ao chegar lá em cima no local do sacrifício, ao levantar o cutelo, Deus diz: Abraão, eis o cordeiro. Está lá o cordeiro, né? E Abraão, imagine como estava o coração de Abraão. E o de Sara lá embaixo, como é que não estava? O filho da promessa. Então, quem providenciou em todos os momentos o cordeiro e o sacrifício sempre foi Deus, até chegar no fato concluso que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, o próprio Cristo, como disse João Batista, né? Ao vê-lo, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Presbítero Diego. Todos os cordeiros que foram sacrificados em todos os sacrifícios durante todo o período do Antigo Testamento, quem providenciou foi Deus. Que quem era Deus que estava assistindo? Ao povo. Não era a expertise do povo, era a graça de Deus sobre o povo. Deus sempre providenciou. Gênesis 3:21. Os homens, Adão e Eva, se cobriram com as folhas, aí Deus fez vestes de pele de animais, mostrando que sem o derramamento de sangue não havia remissão de pecado. E eu é quem redimo o meu povo, sou eu quem os justifico. Deus, ele é ofertante e oferta na pessoa do seu filho. Pensar contrário que isso é romper com a Escritura, é divorciar-se do princípio regulador da vida do crente. A obra de Cristo não é uma obra, como é que eu posso dizer, opcional. Não, ela é uma obra única, cabal. Ela não é uma opção, não é se, não é acho, não é penso, ela é. E você tem que buscar na Escritura, através do auxílio do Espírito Santo, enxergar sobre isso. Agora, como eu falei, ele não foi cordeiro, Diego, e ele continua intercedendo, mas eu já falei sobre as figuras. Ele voltará, não mais como o cordeiro, mas agora como o leão da tribo de Judá, aquele que julgará vivos e mortos. O melhor de Deus, e aí ele não está por vir, já veio. O melhor de Deus é Cristo, e ele, quando voltar, não haverá mais. Uma vez, esse rapaz hoje ele é cristão, mas na ocasião ele disse assim: se o seu evangelho é tão eficaz, por que seu pai e seu irmão não são cristãos ainda? Eu disse: é porque não é competência minha, eu só faço chegar aqui, quem faz a transformação é o Espírito Santo. Ele não entendia, né? A pergunta dele era por falta de conhecimento. Depois o Senhor, por soberana graça, alcança o coração de Pedro. Então foi maravilha, né? Hoje ele me liga, a gente conversa e está tudo maravilhoso. A outra parte, meu irmão, é sobre as implicações teológicas. O que é justificação? Algumas pessoas fazem um embolado de justificação com santificação, com regeneração, né? E cada um desses termos são uma fase em nossa vida ou na nossa jornada. Irmã Deide é perfeita, a senhora já pecou hoje? Já?
para não deixar a senhora só, todos nós. Pecamos em pensamentos, palavras ou ações. Diego leu o texto ali sobre a questão da unidade. Ali foi que me deu um estalo, meu irmão, naquela leitura. E olha que eu já li esse texto 1000 vezes, mas deu um estalo sobre a questão da unidade. A unidade é a forma de manifestarmos se de fato nós somos dele. Aí a Bíblia diz assim: quando todos formos um, aí sim o mundo crerá que o Senhor nos enviou. Um reino dividido não subsiste. O que tem trazido a essa igreja um crescimento da parte de Deus, olha, a palavra que eu citei foi crescimento, não foi inchaço não, porque a gente não negocia. A gente não está disposto a ver essa igreja abastada de vidas a qualquer preço, porque nós sabemos o preço que foi pago verdadeiramente por cada vida. Mas seguindo com integridade, buscando o primeiro termo, que é a fidelidade à palavra, nós veremos isso. Nós veremos, porque quem acrescenta os que vão sendo salvos é Ele, não somos nós, né? Então as implicações teológicas vêm primeiro sobre a justificação. O que é justificação? Quem poderia tentar? Não se preocupem, se errar não tem problema. O que é justificação? É o quê? O artigo definido, ato. Perfeito, Lívia. Não há 2 ou 3 ou 4 momentos para a justificação. A justificação é um ato único e definitivo e é o mesmo uma parte graciosa de Deus, contrário da santificação, que tem um pouquinho de diferença. Diante da justiça de Deus sobre nossa vida, a santificação torna-se algo almejado pelo crente. Porém, Paulo diria assim: não alcançamos ainda a varonidade perfeita. Não temos como, mas prosseguimos para o alvo, para o plano da soberana vocação em Cristo Jesus. Sede santo, porque eu, Senhor seu Deus, sou santo. É um princípio bíblico exigido da parte de Deus para os seus, e esse é um princípio teológico, está nas Escrituras. Há um grupo aí dizendo: a teologia quer explicar Deus. Explica, claro que explica. Explica na medida daquilo que Ele se fez revelar em sua palavra. Agora, não no seu ser pleno, não tem como ser. Como é que eu vou explicar a onipresença de Deus? Está aqui conosco, está na primeira igreja em Paulo Afonso, está em Petrolina, está na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Eu não tenho como lhe explicar isso. Isso é matéria de fé. Eu não tenho como dizer, assim de maneira científica, que Deus sabe o que Lívia está pensando agora, que Diego está pensando, que eu estou pensando. Ele sabe, porque Ele sonda e esquadrilha o mais profundo de cada um. Coisa que o das costas ocas lá, o sujo, o acusador, não tem isso. Isso chama-se atributo exclusivo de Deus. Então, dentro das implicações teológicas, você tem que estar inteirado de que a justificação sobre o crente, ela é única e definitiva. Deus me justificou em janeiro e em fevereiro eu vou usar até o assassinar a gramática, desjustificado. Não. Uma vez justificados para sempre. Redenção e reconciliação. Estando nós justificados, fomos redimidos do pecado. E o que é a reconciliação? Como era no Antigo Testamento o acesso para apresentar os pecados? Alex gosta disso também. Como era, Alex? Como era no Antigo Testamento para apresentar os pecados do povo? Aí ele gosta desse termo. Aí Arão e os seus sucessores iam lá apresentar o pecado do povo. Por quê?
porque tinha sido por Deus tipificado dessa forma. Sofia, você não podia orar a Deus para apresentar os seus pecados. Não tinha como você fazer isso. Isso era uma vez por ano, através de um tipo de expiação. O Senhor Jesus nos estimula a orar. Orem, orem. E depois que Ele parte, as coisas ficam um pouco mais claras, porque é no nome dEle que a gente ora. Mas naquele período existia um protocolo diferente. A obra de Cristo, ela nos libertou dessa obrigação de terceirizar os nossos pedidos. Não. Hoje você pode orar a Deus intercedendo, você pode orar a Deus com petições, você pode orar a Deus em agradecimento, você pode orar a Deus com orações pessoais e você pode também orar por terceiros. Ampliou. Agora todos esses modelos de oração são feitos pelo único caminho, Cristo. Ele reclamou para si, como implicação teológica, os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Por isso, prestem bem atenção, essa ideia de profetas atuais, eis que eu profetizo, não existe, me desculpa. Quem profetiza, profetiza segundo os oráculos de Deus, ou seja, segundo a palavra. Aí o cara vai dizer assim: eu profetizo, Deus tem dito, irmã Deide, que a senhora tem que viver em santidade. A Bíblia não já diz isso? Não está lendo a Bíblia, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Então é pela verdade, pela palavra que eu vou santificar a minha vida. Regeneração. O terceiro item sobre essas implicações teológicas da obra de Cristo diz assim: a atuação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo age em nós. Ele fez morada. Quando Cristo foi, Ele disse que era necessário que Ele fosse e que quando Ele fosse, Ele enviaria o Consolador, que estaria conosco. Então, que opera o novo nascimento. Lembra de João capítulo 3? E transforma a natureza interior do crente. Quem foi que falou aqui em coração quando orou pelo marido? Isso. A Bíblia diz que o homem que não conhece ainda a Deus tem um coração de pedra. O que quer dizer, pastor, um coração de pedra? Quer dizer insensível. Eu ganhei uma pedra no instante, uma ágata, minha irmã Patrícia. Ela sente dor, minha irmã? Certeza. Fome, sede, frio, calor? Não. Aí o Senhor coloca em nós um coração de carne, que quer dizer sensibilidade. Totalmente diferente. Então Deus tem poder para fazer isso, para transformar corações de pedra em corações de carne. Quem não tinha sensibilidade passa a ter sensibilidade. Vocês já prestaram atenção que as pessoas gostam de pedir sabedoria? A Bíblia diz em Jó 28:28 que a verdadeira sabedoria, ela vem precedida, ou seja, algo vem antes. E isso que vem antes chama-se temor a Deus. Sabedoria sem temor a Deus é inteligência terrena, é aquilo que vai se tomar fim por aqui mesmo, né? O próximo ponto é a abrangência da obra de Cristo, e isso é importante que se lembrem. Por quê? Existe um grupo que, de modo assim equivocado, acreditam que a eficácia da obra de Cristo só vem depois que Ele encarna e para frente. E a pergunta é: e os que ficaram para trás? Foram justificados pela lei. Meus irmãos, o pai da fé está em Gênesis capítulo 12 sendo chamado. O nome dele é Abraão. E a Bíblia é clara quando diz que Abraão, ele foi assistido diante de Deus pela justiça que provém da fé e não das obras. Abraão creu e isso foi atribuído, né? Isso foi colocado para Abraão como a justiça que provém da fé.
O que é uma justiça que provém da fé? Uma justiça que não ampara-se nos próprios atos. A dimensão individual diz o seguinte, da abrangência da obra de Cristo: transformação existencial, perdão de culpas e garantia de vida eterna para o crente. No primeiro termo, transformação existencial. O que é que isso quer dizer? O que é que vocês acham? Lembre de Tiago 1,22. Leiam aí. Leiam aí. Sim. Aí vocês vão ver o que é transformação existencial. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o que é transformação existencial? Eu não vivo mais do mesmo jeito. A minha vida é transformada. Eu sou moldado por Deus na minha natureza caída, ainda contaminada com o pecado, ainda imperfeito porque não consigo não pecar. O bem que quero, não faço, mas o mal que eu quero, ou o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem falou isso? Paulo. Já crente ou não? Já crente. Nós somos pecadores. O pecado que nos condena não é o que nós praticamos. O que nós praticamos mostra o estado de depravação que nós estamos. Se estamos mais perto ou mais longe de Deus. Quanto mais nós nos abstemos do pecado, é uma prova de que nós estamos mais próximos de Deus. Ok? Perdão de culpas. Qual foi o pecado que ele perdoou? Nosso. Foram os praticados no passado, o que praticamos no presente, ou que pelas falhas da carnalidade nós podemos praticar ainda no futuro. Quais foram? Como, Lívia? Todos, você tem certeza? Deu o prêmio dela, que ela ganhou o prêmio. Todos os pecados, porém, devemos tomar aqui uma observação. Não é porque foram todos os pecados perdoados que você vive deliberadamente pecando. Porque quem vai viver pecando? Aqueles que para o pecado morreu, diz a palavra. Ok? Então ele perdoou todos os seus pecados. E o que é que isso nos ensina? Lembrei da senhora de novo. Eu estou salva hoje, daquela colega que a senhora me falou. Amanhã já não estou mais. E a pessoa tem até coerência quando ela entende que ela tem participação ativa na salvação. A salvação é um dom de Deus. Não é uma prerrogativa minha. Não é uma conquista das minhas habilidades ou das minhas bondades. Claro, uma vez salvo, vivo de modo a alegrar o coração do meu Senhor. Uma vida abnegada de vontades carnais, uma vida que tem sensibilidade para com o próximo e assim segue-se. Fale, minha irmã. Nós temos que ter a certeza de duas salvações: o ladrão da cruz e a nossa. O ladrão da cruz é uma expressão de graça, puramente. E a nossa, minha irmã, que é evangélica, ela diz: Patrícia, eu tenho que fazer, buscar para poder no final ser santo. Não, minha velha. Jesus já nos salvou. E se você não tiver consciência, é satanás. Eu comprei dois livros e eu falei que eu só não emprestava a Lívia. Não emprestava não empresto no presente. A ela eu não vou emprestar esses livros. O livro chama-se Tribunal de Cristo. Ela precisa ler esse livro. Pastor, na Escritura não tem tudo? Tem. E ela deve ser, sim, o nosso primeiro. Mas esse livro fala um pouco sobre algumas formas de pensar e de pessoas que às vezes estão dentro da igreja. E o Tribunal de Cristo fala sobre isso. O pastor Cornélio, coração e Navarro. Entendeu? Então, o que minha irmã está falando é uma pessoa que não conheceu a graça de Deus.
ela ouviu falar, sabe? Ela jogou sinuca por tabela. Sim, todos nós somos. E garantia de vida eterna para o crente. Garantia de vida eterna para o crente. Na dimensão eclesiástica, formação de um novo povo. A amplitude, quando Cristo disse, né, que é todo aquele que nele crê, ele não está limitando isso a uma tribo, mas como a palavra mais à frente vai dizer, para todo tribo, língua e nação. Gente, isso não quer dizer que será toda a tribo, mas serão pessoas em todas as tribos do mundo, em todos os tempos do mundo, brasileiros, alemãos, franceses, espanhóis, até os argentinos vão. Até argentino vai, é incrível, né? A obra de Cristo é muito abundante, mas até os argentinos irão. Falo isso de modo brincando, meus irmãos, porque o Senhor tem filhos seus em todas as nações, em todos os tempos, e a gente não pode de maneira alguma limitar a ação daquele que não tem limite, certo? Eclesiasticamente, constituída de judeus e gentios, reconciliados em um só corpo. Cristo é o quê? O corpo é o quê? Aí, a igreja. Como é o nome da igreja de Cristo? Tem um nome. A noiva é um dos nomes. Mas enquanto ela está aqui na terra, dá-se um nome. Militante. Maravilha, minha irmã, obrigada. Agora, irmã Sofia, a senhora que deu a explicação sobre a igreja, como ela é nominada aqui na terra. Como é que a gente consegue, minha irmã, conciliar pessoas que dizem que fazem parte da igreja triunfante, a igreja que está em Cristo, e negam a igreja militante? Como é que pode você dizer que faz parte de algo, mas encontra-se separado dele? Me diga. Não é incoerente? Eu estou falando isso, não é nem em matéria de fé, eu estou trazendo para um campo humano de coerência. Olhe, Jó, no capítulo 42, depois de um sofrimento danado, no capítulo 2 ele disse à mulher: se recebemos o bem de Deus, por que não receberemos o mal? Ele está falando de temporal. Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O texto diz que com seus lábios Jó não pecou contra Deus. Mas no capítulo 42 é o ponto macro, onde Jó diz que o seu conhecimento, que era assim, de ouvir falar, não era tão íntimo, não era tão perto, passou a ser mais perto. O que eu quero dizer é que situações atípicas, ao que gostaríamos, jamais nos afastará dele. Por isso que essa igreja militante, quando você está em uma guerra, por que é que tem... Você sabe o que era que a Alemanha fazia com desertores durante a guerra? Matava eles. Mas não era matar assim não, viu? Era duro. Eles acorrentavam o cara em algum lugar para deixar ele morrer lá assim, ó, à míngua. Desertores, pessoas que abandonam. E a gente encontra aí muitos falando sobre cristianismo hoje com um fervor tão absurdo. Amanhã não sou mais, fui um dia. Você não foi nunca. Porque quem bebe água mineral jamais voltará para o esgoto, jamais. Então, eclesiasticamente, nós temos essa dimensão de um corpo uno, daqueles do passado, do presente e do futuro até a volta de Cristo. As dimensões cósmicas, a esperança dessa obra de Cristo, da renovação de toda a criação e o estabelecimento pleno do reino de Deus na
na consumação dos séculos. Vocês acham que vai ser o que restaurado? Somente nós, humanos? O que diz em Gênesis capítulo 6? Fala sobre a história de quem? A arca de Noé. Animal, ele tem raciocínio? Animal? Dog? Ronaldinho também eu estou achando que tem, viu? O sapo que tem lá em casa. Ronaldinho vai para o banheiro de madrugada. Quando dá 5 horas ele está voltando. Pode ficar lá, que você vai ver ele voltando. Ele não fica lá. Ronaldinho, está dando show. Ronaldinho está dando show. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é assim, que quando Noé é orientado por Deus a construir uma arca, porque Deus ele ia dar cabo em tudo que tinha fôlego, porque a maldade do homem estava grande, os animais vêm a Noé. Animal, gente, não tem raciocínio não, ele tem instinto. Ele tem instinto. Só que os animais, eles vêm a Noé, não foi Noé que foi buscar os animais, não. E aquilo é uma tipificação da restauração. Quem é que vai fazer uma arca para escapar do juízo? Quem é que vai fazer? Ainda bem que eu já tenho um caiaque, já estou na frente. Nossa arca é Cristo. Nossa salvação tem nome, é Jesus Cristo. Nós não vamos fazer arca. Então aquilo era uma ilustração, era um cenário tipificado do dia, do grande dia. Então, essa restauração cósmica se dará em nós e em toda a criação que geme ansiosa por esse dia. Meus queridos, a obra de Cristo, ela se sustenta nisso. Se sustenta não, na verdade ela manifesta-se, né? Manifesta-se. E nós temos a necessidade de compreendê-la, como foi explicado. Para quê? Para que tenhamos firmeza, para que tenhamos consistência, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Encontrei Lívia em um momento atípico, estava naquele dia, que nem eu nem saía de casa quando eu estava. Aí Cátia olhava para mim assim e dizia, eu conheço seu olhar. Eu digo, não vou nem sair de casa hoje, porque eu estava fino, eu estava abalado, eu estava fraco, eu não saía, porque eu sabia que eu estava sujeito ali, tipo o cara falar uma coisa e eu já me estourar, né? Aí eu me isolava por ali, ia ler a Bíblia, ia orar e pedir a Deus força, até que ele dizia, agora eu vou, mas você não pode jamais sofrer abalo de perda de salvação. Você jamais pode sofrer abalo de que as suas falhas, não estou dando aqui como é que se diz assim, uma autorização. O pastor disse que a gente pode encher e derramar de pecado. Não, você tem que buscar a vida que agrada a Deus, mas não é a sua falha que lhe faz perder a salvação. Não é. Deus, Ele busca, não é homens perfeitos, Ele busca homens perseverantes. Hebreus capítulo de número 12, verso 1 em diante. Hoje concluímos um pouco sobre a obra de Cristo. Estudo e conhecimento importante para que você guarde em seu coração, guarde em sua mente. Que Deus nos ajude e nos dê o temor devido para colocarmos em prática, como foi lido pelo presbítero Alex, o que nós aprendemos. O presbítero Diego quer? Pode terminar?